Oi, meus amores, vamos lá, vamos começar a ler Levítico hoje. Levítico, para quem não sabe, é um livro que representa muito como se fosse um manual. Aqui vem detalhado como seriam as leis, como seriam os sacrifícios, como para o povo entender melhor como eles se deveriam apresentar e servir a Deus. Então, o que eu vou estar lendo aqui com vocês, provavelmente são muitos ensinamentos, é o que a gente vai estar vendo e o que é mais, assim, aprofundado em Levítico. Então, vamos lá. Às vezes eu vou parando o vídeo de 20 em 20 minutos, mais ou menos, para não ficar muito longo. Depois eu faço uma junção de todos os vídeos, para não ficar muito pesado. Também para tomar uma água, né? Que eu fico lendo sem parar. Às vezes eu canso, tá bom? Mas, gente, eu quero dizer que tá sendo extremamente gratificante. Então, se vocês estão gostando, se inscreve aí no canal para estar recebendo os avisos, ativa o sininho, curta o vídeo, por favor. E vamos o que vamos. E vamos fazer assim, vamos tornar essa nossa jornada cada vez com mais pessoas. Indiquem para as pessoas, compartilhem. Porque a intenção é exatamente essa. Não importa se você vai começar hoje, ou você pode voltar nos vídeos anteriores aí, dar uma acelerada para depois ir acompanhando dia a dia. O importante é ler, porque isso vai te edificar. Ler a Bíblia vai te edificar e vai fazer você ter uma sensação de realmente uma conexão com Deus. É isso que eu quero lendo a Bíblia com vocês e é isso que eu quero para mim, certo? Então vamos lá? Levítico. Vamos lá. O holocausto. Da tenda de encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois tirará a pele do animal que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar em um holocausto, oferta preparada no fogo e aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto de rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão, derramarão o sangue nos lados do sacerdote, derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e queimará no altar, em um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta do Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha e um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e jogará ao lado do leste do altar, onde fica as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. Então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Aqui ele explica muito bem, né? Como tem que ser feito todo esse sacrifício para que tenha validade para o Senhor, né? Oferta de cereal. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser de melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e levará aos descendentes de Arão e aos sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso os queimará no altar como proporção memorial. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e seus sacerdotes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, e pães finos sem fermentos, untados com óleo.
Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha amassada com óleo e sem fermento, divida em pedaços e derrame o óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente-a ao sacerdote como levará ao altar. Ela apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. A oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes, e a parte santíssima das ofertas dedicada ao Senhor preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada ao Senhor. Podem trazê-lo como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-las no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso e oferta. Incenso é oferta de cereal. O sacerdote queimará a proporção memorial de cereal esmagado do óleo com todo o incenso como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. A oferta de comunhão. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar deste sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo. Ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a elas, os 2 rins com a gordura que cobre e que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta de preparo no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal de rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura tanto da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras que está ligadas a ela. Os rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que removerá junto com os rins. O sacerdote queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar. Desse animal é que uma oferta preparada no fogo trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a ela, os rins com a gordura que cobre e que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. É tão repetitivo, é tão assim, é tão explicado tantas vezes, né? E é praticamente a mesma coisa. Eu já tô quase até decorando, até daqui a pouco eu já decorei. O sacerdote os queimará no altar como alimento, com a oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. A oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, dizendo que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se o sacerdote ungir que pecar trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e aspergirá
7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda de encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho de oferta pelo pecado e a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a ela. Os 2 rins com a gordura que cobre e que está perto dos lombos e do lobo do fígado que removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará as partes no altar dos holocaustos, mas o couro do novilho e toda a carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos. Isto é, tudo o que restar do novilho ele levará para fora do acampamento em um local cerimonialmente puro, onde se lançará as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazer o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade dará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, e molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e queimará no altar, e fará com que este novilho, como se faz com o novilho de oferta pelo pecado, assim o sacerdote fará propiciação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando a conscientizar-se do pecado, o líder trará uma oferta, um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue de oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar do holocausto, derramará o restante do sangue na base do altar, queimará toda a gordura no altar. Como queimou a gordura do sacrifício de comunhão, assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal de oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará um dedo com um pouco de sangue, porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura dos sacrifícios de comunhão. O sacerdote a queimará no altar com aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por esse homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pagará com o dedo um pouco de sangue. Pegará com o dedo um pouco de sangue como oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar do holocausto, derramará o restante do sangue na base do altar, retirará toda a gordura como retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará um favor do culpado, propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se alguém pecar por ter sido testemunha de algo que ouviu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja cadáver de animal selvagem ou de animal de rebanho, seja de uma das pequenas criaturas
que povoam a terra, ainda que não tenham consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que torne impuro, sem consciência disso, será culpado quando souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar, descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra de rebanho como oferta de preparação em favor do culpado. Do sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará uma culpa do seu pecado, 2 rolinhas ou 2 pombinhos do Senhor como oferta pelo pecado e o outro holocausto. Ele o trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente, e seguirá aspergirá no lado do altar o sangue de oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar, é oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a ave como holocausto, de acordo com uma forma prescrita, e fará propiciação em favor do culpado para que o pecado cometido e ele seja perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas e 2 pombinhos, trará uma oferta pelo pecado em jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso. Portanto, é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que acompanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Quer dizer que quando você queria ser perdoado, se você não tivesse condições de trazer o animal, Deus ainda te dava a possibilidade de ser perdoado através de trazendo a farinha, né? Oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecado, sem intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo culpado com o carneiro de oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Capítulo 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixando como penhor, ou roubando, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, e o que foi confiado aos seus bens perdidos, que achou, ou qualquer coisa a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena e acrescentará isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará a propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que tornou culpado. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê
este mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo está sendo mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, em um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não se deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará ele sobre a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Ou seja, os sacerdotes tinham uma responsabilidade muito grande perante o Senhor, né? E isso representa até hoje quem é sacerdote de Deus. Ele tem uma responsabilidade muito grande, não em fazer esse tipo de trabalho, mas em representar muitas vezes nós para Deus. E quem é sacerdote de Deus hoje tem que ter muito cuidado e muita consciência da responsabilidade dele. Era tão grande quanto a desses aqui, que estão sendo narrados na Bíblia, né? A regulamentação da oferta de cereal. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que está sobre a oferta do cereal, e queimará no altar, a proporção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado no pátio da tenda de encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta de Arão e seus descendentes. Terão que trazer ao Senhor, no dia em que ele for ungido, um jarro da melhor farinha, como a oferta regular de cereal, metade pela manhã, metade pela tarde. Preparem-a com óleo numa assadeira, traga bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará esta oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda essa oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. A regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto e em uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em um lugar sagrado no pátio da tenda de encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo e seu sangue respingar na roupa será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima, mas toda oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para a propiciação no lugar santo não será comida, terá que ser queimada. A regulamentação da oferta pela culpa. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos. O seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os dois rins com a gordura que cobre e que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la, mas não deve ser comida em lugar sagrado. É uma oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote, que
oferecer e toda oferta de cereal assada em óleo ou não pertence igualmente ao sacerdote de Arão. A regulamentação da oferta da comunhão. Esta é a regulamentação da oferta da comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermentos e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Com a sua oferta de comunhão, por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote, que asperge o sangue das ofertas da comunhão. A carne de sua oferta de comunhão, por gratidão, será comida no dia em que for oferecida, nada poderá sobrar até o amanhecer. Uau! Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida no terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àqueles que ofereceu, pois a carne estará estragada. A quem dela comer sofrerá consequências de sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que, quando estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer a carne de oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. A proibição de comer gordura e sangue. E disse o Senhor Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçados por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor, numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do povo. Onde quer que vocês vivam, não comam sangue de nenhuma ave, de nenhum animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do povo. A porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura com o peito e moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura de oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção das ofertas de comunhão dos israelitas. Tomei o peito que é movido ritualmente, e a coxa que é a oferta de lei ao sacerdote Arão e seus descendentes, por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e seus filhos, no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou, dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal e da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta pela ordenação, da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A ordenação de Arão e de seus filhos. Deixa eu só grifar uma parte aqui da proibição de comer carne e gordura, que eu achei bem importante. A ordenação de Arão e seus filhos. O Senhor disse a Moisés: traga a Arão, seus filhos, suas vestes, o óleo de unção, um novilho para oferta pelo pecado, de 2 carneiros, os cestos de pães sem fermento, e reúne toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer, e levou Arão e seus filhos à frente e mandou banhar-se com água.
Pôs a túnica em Arão, colocou-se o cinto, o manto, pôs sobre ele este colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral e pôs o urim e o turim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isso é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, e depois o que nele havia, assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com as túnicas, os cintos, colocou os gorros conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho. Moisés santificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras do lóbulo, do fígado e dos rins, com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com seu couro e sua carne e o seu excremento ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue no lado do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar como holocausto. Oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, conforme o Senhor havia ordenado. A seguir, mandou trazer outro carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés santificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no polegar de seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem sobre cada um e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados do altar, apanhou a gordura e a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, dos rins e a gordura que os cobre na coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre porções da gordura sobre a coxa direita, pôs tudo sobre as mãos de Arão e seus filhos, e moveu estes alimentos perante o Senhor como gesto do ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar em cima do holocausto como uma oferta de ordenação preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era a própria porção do carneiro da ordenação, e moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir pegou um pouco de óleo de unção e um pouco de sangue que havia no altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e seus filhos: cozinhe a carne na entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com o pão e o cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois, queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias de ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão de permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram. Por isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Capítulo 9. Os sacerdotes começam o seu ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel.
E disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-se ao Senhor. Diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito, para o holocausto, e um boi, e um carneiro, uma oferta de comunhão para sacrificar perante o Senhor, com oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levará então tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda de encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhe o Senhor: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venham até o altar e ofereça o sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si. Seus filhos levaram-lhe sangue e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins, o lóbulo, o fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue e ele o derramou dos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras, as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu-o conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou com um punhado dela e queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-no sangue e ele derramou nos lados do altar. Mais as proporções da gordura do boi e do carneiro, da cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins, o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito. Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e abençoou. E tendo oferecido sacrifícios pelos pecados, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor, consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Capítulo 10. A morte de Nadab e de Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Elezar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderá chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo.
Não saiam da entrada da tenda do encontro, se você não, vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Um decreto perpétuo para suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos do Senhor, que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la, sem fermento, junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, enquanto a porção que lhes cabe por decreto, e você e seus filhos das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, por assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto do ritual de apresentação, que será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne de oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto perante o Senhor. Mas, e essas coisas que aconteceram comigo, será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Animais puros e impuros. Disse o Senhor Moisés e a Arão. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas que todos os animais que vivem na terra, esses são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, considere-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considere impura. O porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-o impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão seus cadáveres, considerando-os impuros. De todas as criaturas que vivem na água do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês poderão, que são consideradas impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre ou falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião,
o mocho, a coruja pescadora, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Já tá aqui na Bíblia que não era para comer morcego, né? E se for verdade que o coronavírus surgiu do morcego, aqui, ó, já tá na Bíblia que não era para comer morcego. Então, não tem desculpa, né? Falta de ler a Bíblia isso. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e que têm asas e se movam pelo chão serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhoto, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e que se movam pelo chão. Por meio delas, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar os seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de alguma delas lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar os seus cadáveres ficarão impuros até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para você. Dos animais que se movem rente ao chão, estes que vocês considerarão impuro: a doninha, o rato, qualquer espécie de largato grande, a lagartixa, o largato pintado, o largato de areia e o camaleão. De todos os que movem rente ao chão, esses são considerados impuros. Quem neles tocar deles depois de mortos estará impuro até a tarde, e tudo sobre o que eles cair depois de mortos, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro, não importa que objeto for, de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco, deverá ser posto na água, estará impuro até a tarde, e então ficará impuro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo o que o cadáver desses animais cair ficará impuro. E se for um forno ou fogão de barro, vocês o quebrarão, estarão impuros. Vocês os considerarão como tais. Mas se cair numa fonte de uma cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se for desculpa. Mas se for derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão será proibido a vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão. Quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com auxílio de muitos pés, são proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais, não se tornem impuro com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus de vocês. Consagrem-se, sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se mova rente ao chão. Eu sou o Senhor que o tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa regulamentação acerca dos animais, das aves e de todos os seres vivos que se movem na água, de todo animal que se move rente ao chão, vocês farão separação entre impuro e puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. É linda essa frase, né? Que Deus fala aqui, que deixa eu procurar aqui. Não se tornem impuros como qualquer animal. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito.
para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo, né? Porque Deus nos chamou para ser santos. Aqui, ele tá fazendo distinção entre os animais, né? Mas existem muitas coisas que tornam, na verdade, hoje em dia, que nos faz ser impuros para Deus, né? Apenas comer os animais seria fácil, né? Deixar de comer alguns animais para ser santo, né? Seria muito fácil, né? Deixa eu só anotar uma coisa aqui. Essa frase realmente eu acho importantíssima. Ela tá em Levítico 11, versículo 45, certo? Façam a marcação de vocês aí, que é para saber que Deus chamou a gente para ser santo, como Ele, que não é uma tarefa fácil, mas que a gente deve buscar diariamente isso, ok? A purificação após o parto. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então, a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias de sua purificação. Se der à luz a menina, estará impura por 2 semanas, como durante o período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificado do seu sangramento. Quando se completarem os dias de sua purificação pelo nascimento de um menino ou menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho e uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo de seu sangue, de seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que dará luz ao menino ou menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas e 2 pombinhos para um holocausto, e o outro para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. 13 leis acerca da lepra. Diz o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou aos seus filhos, ou ao seu sacerdote. Este examinará para a parte afetada da pele e naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar aparecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote, porém, porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará e verificará que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele e o manterá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote declarará puro e é apenas uma erupção. Então, ele lavará suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, e ele terá que apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote examinará, e se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro e trata-se de lepra. Quando alguém apresenta sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Esse examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote declarará impuro, não o porá em isolamento, portanto, já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, aonde é possível o sacerdote verificar, este a examinará e observará que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura, visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer uma carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote.
este a examinará e se parte afetada estiver tornando branco, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ela se apresentará ao sacerdote. Ele examinará e logo se parecerá mais profundo do que a pele, ou ali estiver se tornado branco, o sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas enquanto o sacerdote examinar não houver nenhum pelo branco no lugar, não estiver mais profundo do que a pele estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha. Se o pelo sobre a pele estiver se tornado branco e ela aparecer mais profunda do que a pele, é lepra, que surgiu na queimadura. O sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e não houver pelo branco e não estiver mais profundo do que a pele estiver diminuindo, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a mancha, e se estiver se espalhado pela pele, o sacerdote declarará impuro, é sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado pela pele, não tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura. Aquela pessoa é sarna, isso é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se quando o sacerdote examinar o sinal da sarna, este não aparecer mais profundo do que a pele, não tiver pelo e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado e não estiver pelo amarelo nela, aparecerá mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, se não tiver espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Essa lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote examinará se a sarna estiver espalhando pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelo e a pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro na sarna, essa está curada, a pessoa está pura e o sacerdote declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é uma efquisema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem e está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele estará meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou atrás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente e de trás da cabeça. O sacerdote examinará a ferida inchada na parte da frente e da trás, e se for avermelhada como a lepra da pele, o homem estará leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar o impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Ok? Bom, então, acabou aqui as 10 páginas de Levítico. Aí a gente vai estar lendo as outras 10 daqui a pouco, para não ficar muito longo. E vamos que vamos. Beijos, fiquem com Deus.